Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo novamente ao canal da Elie Matos para acompanhar comigo as nossas leituras da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, EBD Betel Adultos. Nós estamos lendo essa revista por título de Ezequiel, que traz o tema O Profeta e a mensagem de juízo e arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Enfim, chegamos na lição número 11. Já estamos quase finalizando a nossa revista, então não fique de fora. Para você que está chegando agora, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Siga-nos também no Instagram, nós vamos deixar aqui o link, tá bom? Vai lá visitar a nossa página para acompanhar conosco as nossas lives toda semana. Fica aí um forte abraço a todos vocês que estão nos acompanhando as leituras da nossa EBD. Essa lição será ensinada no dia 13 de março de 2022, tá bom? Então, vamos lá. Pega aí a sua revista, a sua Bíblia e vamos ler comigo, tá bom? Lição número 12, visões do afastamento e retorno da glória de Deus. Texto áureo vai dizer assim, vai estar em Ezequiel 43, versículo 5, que nos diz assim: E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu todo o templo. A verdade aplicada: Deus nos convoca a viver em santidade, para que se cumpra em nós o propósito da nossa existência e relacionamento com Deus. Os objetivos da nossa lição é mostrar que Deus não habita em meio à impiedade e ressaltar que a glória de Deus não se negocia, ensinar que Deus nos chama a viver em santidade. Agora vamos para o livro de Ezequiel, no capítulo 11, no versículo 22, que diz assim: Então os querubins elevaram as suas asas e as suas rodas e os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 43, agora vamos lá para Ezequiel 43, versículo 2 diz assim: E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra esplandeceu por causa da sua glória, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face estava para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu todo o templo. Bem, nós vamos ver a introdução agora da nossa lição, tá? Essa lição vai ser ensinada no dia 20 de março, próximo domingo, na sua EBD aí da sua igreja. Introdução. O plano de Deus é habitar com o seu povo. Para tanto, Deus revelou em sua palavra as diretrizes para nos aproximarmos dele. E aquilo que não agrada, e nos concede o seu Espírito Santo para nos guiar e capacitar e viver agradavelmente diante do Senhor. Tópico 1 da nossa revista, a glória de Deus. Antes de refletirmos sobre as visões de Ezequiel, do afastamento e do retorno da glória de Deus, em relação ao templo em Jerusalém, no presente tópico nós abordaremos sobre alguns dos significados da expressão glória de Deus, que no hebraico e no grego a glória de Deus revela em sua natureza e revelada em Jesus, em Romanos 11:36. Tópico 1.1. Glória. Alguns significados da expressão. Conforme o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, Dicionário de James Strong, Dicionário Vine
Entre outros, não há um único termo para expressar a ideia da glória na Bíblia. Assim, o contexto no qual a palavra está sendo usada é que determina a ideia de que deseja passar, pois pode estar se referindo a seres humanos, a riquezas, material e a Deus. Alguns sentidos são aquilo que produz peso, aquilo que impõe, aquilo que produz consideração. Vários textos do Antigo Testamento fazem menção da glória de Deus num contexto e de junto com o seu poder e a sua santidade, em Êxodo 14, versículo 4. Também é comum a manifestação da glória associada ao tabernáculo e ao templo, que também vai estar em Êxodo 40, 34. 1.2. Então é a glória revelada em sua natureza. Após ter a garantia de que teria a presença divina em Êxodo 33, Moisés pediu para ver a glória de Deus. A resposta de Deus faz a referência à bondade, misericórdia, compadecimento. Êxodo 33, 19. Vide-me quando o Senhor Deus se manifestou. Há referências e a nome e novamente as virtudes acima. Ou seja, como escreveu Tony Evans, a glória de Deus pode ser melhor descrita como a manifestação visível de seus atributos, de seus caráteres e perfeição. Falando de uma outra maneira, nosso Deus, ele é glorioso por natureza. 1.3. Revelada em Jesus Cristo. O Verbo, a palavra, o Filho unigênito, tornou-se carne, ser humano, e habitou, tabernaculou, viveu, morreu entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Vai estar em João 1,14. Como descrito no tópico acima, quando Deus revelou a sua glória a Moisés, não foi somente em resplendor e nuvem, mas revelando o seu próprio caráter, grande em beneficência e em verdade, em amor e em fidelidade. Em Êxodo 34, versículo 6. Em João, a glória de Deus é revelada em Jesus, cheio de graça e de verdade. Manifestou a sua glória nos sinais e em sofrimentos e em crucificação. Então, esses 3 pontos, nós aprendemos que a glória de Deus, ela pode ser melhor descrita como a manifestação visível de seus atributos, caráter e perfeição. Em outras palavras, nosso Deus é glorioso por natureza. Vamos agora para o tópico número 2, as abominações do povo no templo. Tendo uma visão panorâmica do que a Bíblia revela sobre a glória de Deus, atentando para a associação com a santidade de Deus, no presente tópico, nós abordaremos as abominações cometidas pelo povo de Israel no templo, mesmo possuindo a revelação da palavra de Deus, resultando num afastamento da glória de Deus. Vai ter em Ezequiel 9. Tal reflexão deve contribuir para nos mantermos vigilantes e fiéis em todo o tempo. 2.1. Ídolos e criatura acima do Criador. O Espírito de Deus levou Ezequiel em visão a Jerusalém até o templo e ele vê a imagem dos ciúmes em Ezequiel 8:3. É possível que seja a imagem colocada por Manassés, que fala lá em 2 Reis 21. Apesar de ter sido removido posteriormente, em Crônicas 33, foi destruída por Josias e outra foi construída. Além da imagem de pinturas de répteis, de animais, em lugares escondidos no templo. Em Ezequiel 8:6. Visões que nos fazem lembrar sobre a possibilidade de, havendo ausência de ensino, firmeza e profundidade cristã, se adotar sincretismo religioso
ídolos secretos e estabelecer no culto a criatura acima do Criador. 2.2. O interesse pessoal e material acima de tudo. A seguir, o profeta é elevado para ver mulheres no templo do Senhor, mas chorando por Tamuz, em Ezequiel 8,14. Diversos comentaristas associam Tamuz à fertilidade e à gestação e à vegetação, mas um exemplo de adoração de práticas pagãs em um templo edificado que era para adorar a Deus. São pessoas que estão mais interessadas em alcançar a satisfação das suas necessidades ou desejo acima do autêntico relacionamento com Deus, que se expressa em adoração, segundo a sua vontade e em um viver de obediência em seus mandamentos. 2.3. Irreverência e indiferença. O profeta foi conduzido para o pátio interno e viu homens de costa para o templo e voltados para o oriente, adorando o sol. Ezequiel 8,16. No templo de Josias, sacerdotes que queimavam incenso ao sol foram destruídos. Vai estar lá em 2 Reis 23. E de costas para o templo, entre o pórtico e o altar, lembra postura de irreverência e indiferença. Estavam no templo em uma área destinada somente a sacerdotes, mas não estava adorando aquele que tinha enchido aquele lugar com a sua glória. Naquele lugar deveria estar chorando e clamando ao Senhor por misericórdia. São 3 pontos importantes, que mesmo possuindo a revelação da palavra de Deus, o povo de Israel cometeu abominações no templo e que resultou num afastamento da glória de Deus. Por eles não adorar a Deus, por eles adorarem a outros deuses dentro do templo, Deus ele vai tirar a glória dele daquele lugar. Tópico 3. Afastamento e o retorno da glória de Deus. Tendo visto as abominações que estavam sendo praticadas no templo, veremos que tais práticas resultaram num afastamento da glória de Deus. Porém, segundo o propósito divino, como visto na lição passada, Ezequiel também ele viu o retorno da glória de Deus ao templo restaurado e ouviu uma voz que dizia: este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos meus filhos de Israel para sempre. Em Ezequiel 43. 3.1. Afastamento da glória de Deus. Interessante notarmos que o afastamento da glória do Senhor ocorre aos poucos. Daniel Bluck comentou: ao invés de sair das esferas de menor para as de maior santidade, a glória divina parte das esferas de maior para as de menor santidade. Sai do Santo dos Santos para o limiar da entrada do templo. Da entrada do templo, a carruagem do trono estacionada na entrada oriental do templo, do portal oriental para o meio da cidade e do meio da cidade para os montes, aonde orienta a cidade. As iniquidades separavam o homem do relacionamento com Deus. O retorno da glória de Deus. Após a visão do novo templo, você pode ver a lição número 11, onde nós começamos no início do texto. A glória de Deus de Israel, ela vem pelo caminho do Oriente, em Ezequiel 43. Lembremos que o profeta já tinha visto que estava sobre o monte, ao oriente da cidade, e entrou no templo. Tal descrição lembra Êxodo 40 e 1 Reis 8. Glorifiquemos ao Senhor, pois Ele continua interessado em operar restauração
no relacionamento com todos os seres humanos. E é significativo que o último livro da Bíblia, consequentemente, antes da vinda de Jesus Cristo, registra que nascerá o sol da justiça e a salvação da terra. E a salvação que o trará. 3.3. Impacto e resultado no povo de Deus. Após enfatizar a estrutura do templo em Ezequiel 40 e a volta da glória de Deus no tópico anterior, agora a visão vai focar a conduta do povo e dos sacerdotes, considerando que Deus está no meio do seu povo. A mensagem enfatiza lançar fora tudo que contamina. A lei do templo está intimamente ligada à santificação. O ponto de partida é o altar. No templo de Elias e de Manassés, o altar também precisou ser restaurado. Anos depois de Ezequiel, quando os primeiros judeus voltaram do cativeiro babilônico, ao chegarem em Jerusalém, iniciaram as ações visando a restauração pela edificação do altar do povo de Deus de Israel. Podemos resumir algumas lições com as seguintes expressões: lançar fora o que contamina e priorizar a santificação, que é restaurar e manter o relacionamento com o nosso Deus. 3 tópicos importantes que nós aprendemos aí. As abominações praticadas no templo restauram no afastamento da glória de Deus. Porém, segundo o propósito divino, Ezequiel também viu o retorno da glória de Deus ao templo restaurado. E para nós concluirmos, aqui está dizendo, Deus em sua soberania, decidiu revelar-nos a sua glória e deseja habitar com o seu povo. Tal plano foi plenamente manifestado em Jesus, que veio ao mundo cheio de graça e de verdade. Assim, todos que estão unidos a Cristo recebem a graça necessária para um viver santo e agradável a Deus. Que Deus abençoe a vocês que continuaram comigo até aqui, que acompanhou comigo toda essa leitura. Domingo que vem temos mais. Te aguardo em nome de Jesus. Um forte abraço.